Fala, fiel, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um pós-jogo, dessa vez da última rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi, né, até o Rio Grande do Sul, no Beira-Rio, jogar contra o Internacional em um jogo que era muito mais importante para o Inter que para as aspirações do Coringão. E voltou de lá com um empate, um 0-0. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite, Wesley. Boa noite, Fiel. Então, pro Corinthians seria mais. Tinha até uma questão ali entre ficar em nono, ganhar um pouco mais de premiação do brasileiro. Se ficasse em nono, entraria direto na terceira fase da Copa do Brasil, mas pro Corinthians era mais uma cumprir tabela, né? É, o Agora pro Corinthians Inter não, o Inter valia o título do campeonato, né? valeu o título do campeonato e eu posso dizer que no começo do jogo eu fiquei surpreendido positivamente com a postura do Corinthians, né? Esperava-se que o Inter ia vir para cima e ali, pelo menos no começo do jogo, eu vi a linha da zaga do Corinthians jogando adiantada. Então o time buscou manter a posse de bola, hoje com o Casares já e com o Cantilho, né, que são jogadores ali que priorizam a construção da jogada e conseguiu, né, chegar ao gol do Internacional com perigo, principalmente com o Ramiro, né, que quase fez um gol ali no começo. Depois já era de se esperar uma blitz do Internacional, mas os lances de maior perigo do Internacional foi uma bola na trave e o gol anulado pelo VAR e no primeiro tempo um pênalti que levantou aí uma certa polêmica, Léo. Você concorda com a anulação desse pênalti? Eu acho que é um lance discutível. Eu, sinceramente, na hora que eu vi o lance, eu fiquei com uma certa dúvida, mas aí olhando o replay eu tive certeza que não foi pênalti. Porque o Ramiro ele dá o carrinho e ele já vem com o braço apoiado no chão e ele vem deslizando. E assim, falou que ele estava com o braço muito aberto, que não sei o que lá. Cara, quem joga bola sabe, você dá o carrinho, você vai deslizar, seu braço vai ficar para trás. E do jeito que falaram, eu pensei que tinha batido, sei lá, na mão dele, no braço, bateu no antebraço, quase que chegou batendo no ombro. Então, assim, o juiz marcou mais uma vez uma demora danada, né? Para Mais de 3 minutos. Mais de mais três de três minutos. minutos, exatamente. Ficou ali uns 2 minutos. O árbitro até que foi rápido lá depois que ele foi na cabine do VAR. Mas até chamar ele para ir para a cabine do VAR foi aí praticamente os 3 minutos. Então, assim, mais uma vez, uma demora muito grande que levanta toda essa polêmica, né? Muitos dos comentaristas da transmissão falou que foi pênalti, trouxeram lances parecidos aí para justificar. Na minha opinião, não foi pênalti, não. Eu também acho que não foi pênalti. Assim, o VAR não deixa dúvidas em ninguém, além da Nadine Bastos, mas ficou claro ali que não foi intencional. O problema mesmo é a aplicação dessa regra e a demora para chamar, né? Igual o Léo falou aí, isso complica bastante. Do primeiro tempo, acho que esse foi o lance capital, apesar de o Corinthians ter boas chances. E no segundo tempo, o Corinthians já deixou o Internacional agredir mais. Ou o Internacional é, deu uma acordada, né, para o jogo e teve chances ali de fazer o gol. É, o Corinthians no segundo tempo, apesar dessa blitz do Inter, né, conseguiu criar umas boas chances. Teve uma bola cruzada ali, se eu não me engano, foi do Casares para o Jô, que chegou atrasado para fazer a finalização, Do mantendo Leonatel, né? isso, do Leonatel, O desculpa. Jô chega dando carrinho, quase por pouco que não pega a bola, né? O Jô, só que o Jô até agora, ó, que hora que é agora? 11h56, acho que ele ainda não chegou na bola ainda. Porque, e assim, dava pra ver que até o comentarista do Premier estava extremamente incomodado com a forma física do jogo. Quem Sim. assistiu aí pelo Premier conseguiu ver ali uma crítica grande. Léo, o Corinthians segurou bem essa pressão do Inter no segundo tempo. Você considera que foi uma pressão e que o Inter esteve muito próximo do gol, né? Ou você acha que deu para se virar bem, que essa consistência defensiva de hoje foi o que faltou em outros jogos, principalmente quero sua opinião sobre a partida do Cássio hoje, que vem sendo muito criticado nesse canal aqui, mas eu quero sua opinião sobre a partida do Cássio hoje. Não, eu acho que assim, eu também fui surpreendido pela postura do Corinthians. Eu achava que o Inter ia jogar o jogo inteiro em cima do Corinthians, buscando o resultado de uma forma até
muito agressiva, e não foi o que aconteceu. Primeiro tempo, o Corinthians teve um primeiro tempo muito equilibrado com o Internacional, teve esse lance aí do pênalti, mas eu acho que assim, o Corinthians conseguiu segurar bem o Inter, só que por outro lado, pecou um pouco na criação de jogadas, né? Então, assim, o Corinthians estava jogando leve, o Corinthians não tinha obrigação nenhuma de ganhar o jogo. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, isso facilita um pouco você jogar. Já começa por aí. Mas eu gostei, eu acho que assim, apesar de ter tido uma bola na trave ali, um gol anulado, um chute por cima do travessão ali no finzinho, no último lance do jogo, eu acho que o Corinthians conseguiu segurar bem o Inter assim, praticamente não passou susto. O Cássio fez, acho que umas duas boas ou três boas defesas, ajudou muito, e é o que se espera dele, na verdade, né? Um goleiro de seleção, um goleiro campeão do mundo, com o currículo que ele tem ali, com as conquistas que ele tem, é o que se espera dele. Que ele continue fazendo sempre jogos assim, né? E a gente vinha criticando ele porque ele vinha falhando, né? Uma Exato. coisa é você se manter regular e não fazer grandes defesas, grandes milagres, porque goleiro, a gente sabe, goleiro vai fazer ali no máximo quatro, cinco boas defesas no jogo. Mais do que isso já não consegue já. É muito raro um goleiro que pega todos os jogos aí mais de cinco defesas difíceis. Ele sempre vai conseguir levar pelo menos um, dois gols aí. Então, assim, o Cássio foi muito bem hoje. Fez o quê? Duas, três boas defesas. E acho que assim, mas me surpreendeu também a postura do Corinthians. Talvez por jogar um pouco mais leve, a obrigação de ganhar do Internacional, né? Mas eu acho que assim, segurou bem o Inter, pecou um pouco na criação de jogadas, deixou a criação de jogadas um pouco a desejar, mas eu acho que a zaga se mostrou muito bem, muito sólida. Gil e Gemerson parece que agora finalmente encaixaram. Fábio Santos não fez uma partida regular. E o Bruno Mendes, improvisado na lateral direita, foi muito bem também. Deu para sentir saudade já do. Até esqueci o nome do lateral Michel direito, Macedo? do Michel Macedo. Não, eu acho que assim, a gente descobriu um lateral direito ali, reserva, caso a gente não consiga suprir essa saída do Michel Macedo, né? O Bruno É, Mendes vai muito bem pela direita. É claro que ele não vai apoiar que nem o Fagner. Você vai perder poder mas isso, ofensivo. mas isso nem o Michel Macedo faz, né? Exatamente. Mas na parte de marcação ali fica uma defesa muito sólida. Obviamente que olhando as estatísticas do jogo, dá para perceber que o Inter teve uma maior criação, a posse de bola é o que mostra, né? Foi bem parelho, foi 48 para o Corinthians contra 52 ao Inter. Mostra que realmente o Corinthians tentou segurar essa bola, né? O Sim. que Principalmente no segundo tempo, né? principalmente no segundo Ficou tempo. tentando segurar muito a bola no ataque ali. Nem tentava criar muitas jogadas, mas segurava a bola no ataque. Sim, pelo Cantilho, que na minha opinião fez uma boa partida, conseguiu ali fazer a cadência do meio-campo, Casares que ainda está um pouco fora de forma depois da lesão, e o Ramiro também, que fez uma boa partida. O que eu acho muito engraçado no Corinthians é que se o jogador contratado pelo Corinthians ele jogava pelo Grêmio, todo jogo contra o Internacional vai ser o jogo da vida dele. Assim como o Matheus Vital, que era jogador do Vasco, todo jogo contra times do Rio, ele faz uma boa partida. Então, Sim. então isso se aplica a praticamente todo o elenco do Corinthians, com exceção do Everaldo, né? Então, É. assim, foi uma escalação que o Mancini entrou hoje que eu gostei. Se for ver esse meio-campo com o. Espera um pouquinho aí, Fial, que eu coloquei a escalação errada. Um segundo. Deixa eu ver. Essa é a escalação correta. Pronto, já está corrigida aqui. Como o Léo disse, o Bruno Mendes entrou, né, na lateral direito, fez uma boa partida. E eu achei interessante, né, entrar com Casares, Vital e Otero. Apesar de o Vital, eu acho estranho ainda esses pontas do Corinthians jogarem nas duas Na posições, verdade, porque eu não consigo saber se ele joga bem pela esquerda, se ele joga mal pela direita ou se ele é mal nas duas pontas. sim, na verdade é o Rony no lugar do Vital ali, né? O É, Rony entrou titular hoje, né? O Vital entra no segundo tempo.
Ah, o Vital entrou no segundo tempo, então mais Entrou um no erro segundo aí, tempo. mais um erro aí para minha escalação. Mas enfim, o Vital acabou entrando pelo lado direito e o Otero ficou pelo lado esquerdo. E depois eles vão intercambiando de posição ali e mantendo o mesmo desempenho abaixo do esperado. Teve um lance hoje do Otero, Léo, que eu gostaria que você comentasse na partida de hoje, que o Otero ele cria uma nova modalidade de drible, ele vai é, dar uma pedalada e o que aconteceu com a bola nesse caso? Ele dá uma pedalada invertida, né? Ele pedala, ele vai e a bola fica, né? O Otero tem uma habilidade que é única, né? Todo jogo a gente escuta, o Otero pega na bola, o comentarista fala, porque o Otero chuta demais. O Otero chuta de qualquer lugar, Chuta muito bem, chuta muito bem, parece falta pro Otero, não tem é distância. quase um pênalti. É quase um pênalti. Eu não sei se E é o, eu não sei se acabaram colocando a cara do Otero no lugar do Recoba, do Wing Eleven, no é, lugar do Roberto Carlos, do Play 1, do do Ibrahimovic, né? Ibrahimovic, ou do Craque Neto mesmo. Acabaram É, achando que o Otero era o Craque Neto. E eu acho, Léo, que normalmente, né, quando se vai dar uma pedalada, você passa o pé por cima da bola várias vezes. Nesse caso, a bola passou pelo Otero várias vezes e acabou driblando o camisa 11 do Timão. E a gente vai falar, né, muito em breve das contratações. Ainda essa semana vai sair um vídeo, no começo da próxima semana, essa semana, um vídeo falando sobre quem a gente acha que deve ficar e quem a gente acha que deve sair. Léo, vamos para as notas do jogo de hoje. Eu quero começar pelo Cássio, você já falou um pouquinho dele. Eu acho que o Cássio, desde 2012, traz uma solidez defensiva para o Corinthians, tendo altos e baixos, mas ele é um ídolo do Corinthians e ele não está no Corinthians hoje pela idolatria. Ele está pelo grande goleiro que ele é. Não vou mentir, me incomodo quando nas duas últimas partidas aparece lá a votação de craque do jogo e tal Walter. Eu sei que o Walter foi um excelente jogador no Corinthians, que poucos goleiros ficariam na posição dele de ser um reserva com tanta qualidade técnica, e eu acho que ele merece receber uma votação expressiva, principalmente como uma homenagem. Mas muitos desses votos eram dados pela insatisfação com as partidas do Cássio. E não é a primeira vez nos últimos 2, 3 anos que está havendo essa insatisfação com o Cássio. Mas uma coisa é clara que nos jogos grandes o Cássio não costuma decepcionar ou ter um erro gravíssimo. Nesse Campeonato Brasileiro, a gente viu o Thiago Volpe, quando o time era líder, entregar um gol de bandeja. Na Copa do Brasil, o goleiro do Flamengo entregar um gol de bandeja para o São Paulo. Hoje o Hugo lá entregou mais 2 gols para o São Paulo, levou um gol de falta no canto dele. Então, eu acredito que a gente está muito mal acostumado pelas grandes performances do Cássio, mas que ele ainda pode continuar sendo o goleiro que foi em todos esses anos do Corinthians. Então, para mim, o Cássio hoje merece uma nota 6,5. Não foi excepcional, mas fez uma boa participação e foi fundamental para segurar aí esse empate, esse ponto para o Coringão. Indo para a zaga, Léo, Gil e Gemerson hoje fizeram uma partida segura, jogaram até adiantado pela pouca agressividade do Inter, e quando o Inter atacou, não conseguiu, né, furar esse bloqueio, a não ser quando estava impedido. Aliás, o primeiro gol do Internacional, um impedimento claríssimo do Yuri Alberto, que se eu estivesse no campo jogando pelo Internacional, eu não ia ter coragem de sair correndo para comemorar de tão absurdo que foi aquele impedimento. Ah, então desculpa, nota 6, tanto pro Gil quanto pro Gemerson na partida de hoje. sim. Os laterais, né? Fábio Santos e Bruno Mendes, né? Bruno Mendes que depois até saiu para a entrada do Marlon ali no finzinho. Já estava praticamente decretado o empate já, né? O Inter tentava uma pressão ali no fim Um ali. milagre, né? É um milagre, exatamente, porque era um time que já estava sem perna já, né? Mas Bruno Mendes, né? Que apesar de ter jogado improvisado no lugar do Fagner e no lugar também do Michel Macedo, né? Porque o Michel Macedo que era para estar substituindo, mas acabou nem viajando hoje porque ele já está fora já, não vai renovar com o Corinthians, né? E aí a torcida, a diretoria preferiu preservar ele
e ele nem foi viajar para Ele Porto Alegre. decidiu deixar ele assistindo o jogo do lado da mulher melancia, né? Sim. Mas Bruno Mendes e Fábio Santos eu achei que fizeram partidas muito bem, digamos assim, seguras, né? Sem o Fábio Santos, que às vezes pecava em algumas situações, né? Se equivocava, acho que hoje foi muito bem também. Eu dei nota 6 para os dois também. Bom, no meio-campo, Cantilho segurou a bola ali na medida do possível e o Ramiro demonstrou muita garra, dessa vez errando menos que o habitual. Então, na minha opinião, nota 6,5 para o Ramiro e 6 para o Cantilho. Sim. Vamos falar do Rony, né? Rony. O Rony, Rony, na verdade, aqui que saiu jogando, né? O Rony, eu até agora não entendi, né? Ele foi, voltou, foi mandado para o Sub-23, não ia ser mais aproveitado, aí voltou a ser relacionado, hoje titular. Essas coisas aí que eu não entendo muitas vezes no Mancini, né? Ele tira o jogador, não relaciona mais, o mesmo fez com o Jonathan Cafu, o mesmo fez com o próprio Davó, né? Que foi titular, de repente não foi mais relacionado. Mas enfim, Rony fez uma partida um pouco apagada, fez alguns passes ali na lateral. Eu acho o Rony um bom jogador. Talvez não para ser titular do Corinthians, mas é um bom jogador, né? Pro Rony eu dei nota 5,5 e o outro meio-campista, o Otero, né? Que para mim sempre abaixo, o Otero para mim sempre abaixo. Começou ali até que bem, ele começou até um pouco melhor com o Casares, né? O Casares demorou um pouco para entrar em forma e, e o Otero parecia que ia ser mais solução do que o Casares até, né? Mas eu dei nota 4,5 pro Otero, que mais uma vez não deu os bons chutes, né? E as faltas também deixou a desejar. e algo para falar do Léo Natel, que acabou substituindo o Otero? Não, eu acho que o Léo Natel entrou no momento do jogo quando a gente já estava mais querendo segurar o jogo, né? Ele deu aquele bom cruzamento pro Jô lá, que chegou dando carrinho e tal. Mas eu acho que não cabe nem muito bem da nota aqui. Talvez daria nota 5 para ele. Porque não entrou no momento da partida, né, quando a gente estava mais querendo segurar o resultado do que qualquer outra coisa, né? Eu concordo com isso que você falou do Rony. Acho que alguns jogadores aí do Corinthians têm uma fase meio nebulosa, onde eles jogam um jogo e somem por 20 partidas e depois aparecem relacionados de novo. Eu lembro que quando o Carille voltou para o Corinthians em 2018, não, começo de 2019, que o Carille foi contratado de novo para o Corinthians, teve uma partida em que jogou, que foi a estreia do Gustavo Silva, do André Luiz, aquele atacante. Contra o Santos, né? Isso. Aí esses jogadores estrearam, fizeram até que uma boa partida e depois sumiram. Nunca mais jogaram pelo Corinthians. O Gustavo Silva agora, que teve, sei lá, 3 jogos em sequência e conseguiu mostrar, né, o potencial dele para jogar. Eu acho que essas partidas assim, eu acho que seria interessante. É interessante o Rony começar jogando mesmo. Acho que precisa ser importante dar tempo de jogo, principalmente no Campeonato Paulista, onde, na minha opinião, os titulares devem, pelo menos na primeira metade do campeonato, serem poupados para fazer uma pré-temporada, porque isso é importantíssimo, ao meu ver, para o calendário cheio que o Corinthians vai ter com Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro e Paulista. Agora, voltando a falar, né, da escalação, o Casares fez uma partida ok hoje, ainda está um pouco fora de ritmo, né? Ele estava vindo muito bem até sofrer a lesão, então nota 5,5 para o Casares. E o Jô, senti o Jô mais esforçado nessa partida do que nas últimas partidas, talvez por estar jogando contra um ex-time, algo do tipo, mas ainda está longe de ser o atacante que o Corinthians precisa, então nota 5 para o Jô também. Você quer? Surpreendeu, né, a entrada do jogo. Surpreendeu, porque Até ele. momentos antes, a escalação do Corinthians apontava como o Léo Natel, que seria o titular, né? Sim, sim. Até me surpreendeu na hora que eu vi a escalação ali 40 minutos antes de começar o jogo, né, que o Jô seria titular. Então, o Jô que volta a ter uma chance, jogou os 90 minutos,
tá fora de forma. Eu acho que, assim, se alguns jogadores precisam de pré-temporada, eu acho que o jogo precisa de um cuidado muito grande para voltar para a forma física. Eu acho que na temporada que vem, ficando fora muito tempo, talvez o jogo consiga voltar a fazer gols e trazer retorno, né, do investimento para o Sim. Coringão. O problema do Jô é que ele é o único centroavante da equipe, né? Sim, Tinha ele, tinha o Bocelli foi, não renovou o não contrato, renovou. acabou saindo, e só temos o Jô de centroavante, né? Centroavante de ofício. O Léo Natel tem feito um falso 9, o Mosquito já fez um falso 9, o próprio Luan já jogou como um falso 9, né? Mas de centroavante, o único centroavante de ofício que o Corinthians tem é o Jô, né? Então, isso que acabou, acho que, atrapalhando um pouco, né? Então, às vezes, o Wagner Mancini, que costuma dizer que ele forma uma estratégia para cada tipo de jogo, né? Então, às vezes ele acha melhor jogar com o Jô, às vezes ele acha melhor jogar com o Leonatel, por isso que ele fala que troca tanto meio de campo assim, né? Às vezes entra com o Cantillo, às vezes entra com um volante mais de marcação que nem o Ramiro, mas esse é o problema do Jô, né? Então ele é o único centroavante de ofício, então de quando ele chegou no Corinthians, agora que ele tá ficando no banco de reserva, né? Não Sim, teve sim. uma pré-temporada, não vai ter a pré-temporada esse ano de novo, então vamos ver que vai virar o Jô, né? Se ele Vamos. vai continuar, né? Porque tem a possibilidade dele não ficar também. Sim, sim. Então é um Mas caso a acho que o ser Corinthians não estudado. se. Não, sim, mas acho que o Corinthians não se desfaria dele se não tivesse um centroavante sendo contratado, né? Eu acho que precisa de um outro centroavante para fazer sombra pro Jô urgentemente e o Jô em forma, se ele conseguir entrar em forma no ano que vem, sendo menos utilizado e trabalhando mais a parte física, pode sim ser um jogador importante aí para o elenco do Corinthians. Não acho que hoje tem bola para ser titular e nem que vai voltar para a forma de 2017, mas eu acho que consegue ser um jogador importante. Léo, eu trouxe aqui, agora o pessoal está vendo aí na tela, uma comparação, né, entre o primeiro jogo dessa temporada e o último jogo da temporada. Esse primeiro jogo foi uma vitória no Campeonato Paulista. Se eu não me engano, foi contra o Bragantino, ou Botafogo. Acho que foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que o Corinthians jogou com Cássio, Gil, Pedro Henrique, Fagner e Piton, Camacho e Richard, Luan como meio-campo, Ramiro como meia de ligação na direita, Janderson como ponta esquerda e Bozelli como atacante. E aí a escalação da partida de hoje. Cara, o que você acha Foi até o time que, que foi, que foi o time. Tipo assim, o que você que acha jogou a Florida Cup também, né? que jogou a Florida Cup também? Claro que tinha algum jogo, por exemplo, o Lucas Piton, eu acredito que na era Thiago Nunes, né, o Carlos Augusto acabou sendo mais utilizado que o Lucas Piton ali na lateral esquerda. Mas cara, que mudanças você acha que foram mais significativas aí do início para o fim da temporada? Em que partes o Corinthians melhorou e que partes ainda falta ter essa evolução, né, natural aí comparando o começo da temporada e o fim da temporada desse ano meio turbulento, né, de um time que começou com altas expectativas pelo investimento no Luan é, e que acabou sofrendo muito no Campeonato Paulista, indo mal em um certo ponto do brasileiro, infelizmente. Jogou muito bem, entrou com sangue nos olhos e muita disposição contra times da parte de cima da tabela, mas entregou muitos pontos fáceis e por isso acabou fora da Libertadores. Eu acho que é a Libertadores mais fácil para se classificar dos últimos anos. A Libertadores que tem o Fluminense entrando direto na fase de grupos. Fluminense que tem como principais jogadores o Paulo Henrique Ganso, o Nenê e o Fred. São jogadores aí com mais de 35 anos praticamente, né? Sim. O Fluminense praticamente jogou com a base esse ano, né? Isso. Tirando esses três medalhões aí, né, que você citou, jogou praticamente com a base, né? Então, o Fluminense, time totalmente inexperiente, um time sem nenhuma estrela, a estrela é o Nenê que já está praticamente em fim de carreira, o Fred é a mesma coisa, né? E
Mas eu acho que assim, em relação ao time do Corinthians, dessa primeira rodada, o que, que a gente já pode observar, né? Só olhando só a escalação. Por exemplo, Pedro Henrique. O Pedro Henrique, o Corinthians cedeu ao Atlético Paranaense, que depois foi comprado pelo Atlético Paranaense, né? E depois, ao longo da temporada, o Corinthians não tinha um zagueiro reserva. Não que o Pedro Henrique fosse um ótimo zagueiro, mas ele era um bom reserva, por exemplo. O Corinthians não tinha um bom zagueiro reserva igual o Pedro Henrique. Teve que trazer o Marlon, que era reserva, não sei em que No time lá. Cruzeiro, no Cruzeiro. Exatamente, era reserva no Cruzeiro. O Na Cruzeiro estava jogando a época, Série na B. época que o Cruzeiro estava ameaçado de rebaixamento para a Série C, né? Sim, exatamente. Então, assim, teve que trazer o Marlon, que na minha visão é pior que o Pedro Henrique, por causa que cedeu o Pedro Henrique ali. O Richard também, esse time até enganou um pouco a gente no começo da temporada, né? Esse time aqui ganha, acho que se não me engano, as três primeiros jogos do Campeonato Paulista, faz um ótimo terceiro jogo contra o Botafogo de Ribeirão, acho que ganha de 4-0, Não, 4-0. o jogo contra o Botafogo de Ribeirão foi o primeiro do Paulista. Essa escalação oficial que está colocada aí foi desse jogo. Foi uma Sim, vitória de 4-1 com um gol do Luan e 3 gols do Bozelli. isso. E o Bocelli faz um gol ali. O Corinthians vem tocando a bola desde o Cássio, vai passando por todo mundo. O Richard faz tabelinha na entrada da área e o Bocelli praticamente entra com bola e tudo. Então, assim, até enganava um pouco a gente, que a gente parecia que era essa tática do Thiago Nunes, né? Que parecia estar dando certo, que estava sendo implementada assim muito rápido, né? É, Deu uma expectativa muito grande. Até na Florida Cup, o Corinthians só perdeu o título da Florida Cup, que tem rival aí que conta a Florida Cup como título internacional, né? Capaz de Sim, até colocar uma estrelinha vermelha na camisa e tal, mas tudo bem. Perdeu porque na última partida começou ganhando e aí chegou no intervalo e trocou vários jogadores. Colocou o time sim, reserva, baixou sim, muito o nível e acabou levando uma virada na Florida Cup. sim. Se fosse considerar só o time titular, tinha ganho os dois jogos, né? Tinha ganho. E o Sim, último jogo e teria sido campeão da Florida Cup. sim. Mas em relação, por exemplo, ao Lucas Piton. Lucas Piton a gente viu que era um jogador ainda inexperiente, precisa de um pouco de calma com ele. Para ser titular do Corinthians talvez não dá, até por isso colocou o Carlos Augusto depois dele, né? Aí acabou vendendo o Carlos Augusto depois do Campeonato Paulista, ou até, acho que até um pouco antes, né? Não chegou a jogar as fases finais do Campeonato Paulista. E trouxe o Fábio Santos depois como uma alternativa, uma boa alternativa. O Camacho, que depois acabou não se firmando no time titular. O Luan também é a mesma coisa, né? O Ramiro, que alterna entre titular e reserva. Então vai O lembrar que aí, né? Janderson acabou sendo emprestado para o Atlético Goianiense. Aí, né, o Ramiro nessa época aí jogava na Oi? posição. O Ramiro nessa época aí jogava na posição do Gustavo Mosquito, né? Ele jogava muito adiantado. Sim, sim. Que era a posição que ele jogava no Grêmio, né? Era a posição que ele jogava Era no a Grêmio. posição que ele jogava no Grêmio, que até ele machuca no começo da temporada, né? Que foi até o que o pessoal citou como uma das coisas que atrapalharam o andamento bom que estava tendo o Thiago Nunes, né? Porque o Luan e o Ramiro ele estavam se entendendo muito bem e o Corinthians estava jogando muito bem essas primeiras partidas, né? E o Bocelli que estava fazendo gol a rodo, né? O Bocelli que foi o artilheiro do Corinthians no ano, ao lado do Jô. Acho que o Jô tem um gol a mais só que o Bocelli. E o Bocelli jogou só até fevereiro, praticamente. Jogou Depois muito ele pouco mesmo. machucou, veio a pandemia. Depois ele não foi mais titular. Pouco entrou. O Bocelli foi artilheiro do Corinthians no ano, jogando só até fevereiro. E tem o Janderson também, né? E o Tá, Janderson que foi emprestado para o Atlético Goianiense. que foi emprestado, tá jogando relativamente bem no Atlético Goianiense, em comparação com as partidas que ele fazia no Corinthians, né? E aí nessa posição aí do Janderson, antes da efetivação, digamos assim, do Vital barra Otero, acabou o Everaldo jogando algumas partidas aí também. Cara, eu vejo claramente desse time do começo do ano pro final do ano uma melhora na parte defensiva. Isso é visível tanto pela entrada do Jamerson como pela consolidação do Bruno Mendes.
que na época que o Pedro Henrique jogava, o Bruno Mendes não era nem relacionado, não era nem opção. Lembrando que o Corinthians ainda chegou, né, a ter o Avelar jogando do lado do Gil em muitas partidas esse ano, Sim. até ele sofrer a lesão. Nessa coisa que eu não gosto muito assim de inventar, de trocar o Avelar, que na minha opinião era um bom lateral esquerdo, é um lateral esquerdo que pode tranquilamente revezar partidas com o Fábio Santos e os dois jogadores manterem um bom nível do que aconteceu, o que está acontecendo, do que acontecer, né? O que aconteceu de trazer ele como um zagueiro pela falta de alternativas, né? Sim. O meio-campo, o Cantilho começou bem, depois teve uma caída muito grande quando ele chegou, né? E agora parece que voltou ali a conquistar a confiança da comissão técnica, mas o grande ganho para mim do elenco foi o fato do Ramiro jogar mais recuado, ou às vezes nem jogar. Para mim já é um ganho técnico, né? E a entrada do Casares ali em muitas partidas como a peça que faltava para mudar a história do Corinthians em muitos jogos. Né? Sim, e a principal decepção acho que a gente pode colocar no Luan, né? Luan. Luan que foi o jogador mais badalado, que veio como o principal craque do time, né? E você vê que, por exemplo, no jogo passado e nesse jogo que foi feita as 5 substituições, nenhuma das vezes foi citado o nome do Luan para entrar no campo. Bom, Fiel, as próximas partidas do Coringão já são da temporada 2021. São do Campeonato Paulista, a estreia fora de casa contra o Red Bull Bragantino no dia 27, o derby contra o Palmeiras no dia 3 de março e o jogo contra a Ponte Preta no dia 7 de março. O Como derby que até chegou a ser cogitado ser adiado, né? O Palmeiras pediu o adiamento do jogo por conta da final da Copa do Brasil e a Federação Paulista acabou negando o pedido do Palmeiras, né? Então, provavelmente o Corinthians vai enfrentar um time reserva do Palmeiras nesse jogo, que vai aumentar ainda mais a obrigação de vencer, né? vai E, aumentar. e igual você falou, é um jogo em cima do outro. Acabou a temporada 2020 hoje, no sábado já tem jogo da temporada 2021. Eu não sei você, Léo, eu colocaria o Corinthians reserva e ia colocando os jogadores pouco a pouco. Os titulares. Começaria o jogo com 3 titulares na partida contra o Bragantino. Na partida contra o Palmeiras, talvez com 4, 5 titulares. Assim, os jogadores que estão em melhor condição física, como o Gustavo Silva, por exemplo, podem começar jogando. O Léo Natel pode começar jogando. Até porque o Corinthians também não tem 3 times, né? Para entrar com o time B completo, com o time C completo. Sim, Mas eu não sei você, cara, queria saber a sua opinião. Eu faria isso, eu pouparia os principais jogadores para trabalhar a parte física com eles, porque aí a temporada vai ser extremamente desgastante, né? sim. Não, eu acho que assim, o Campeonato Paulista, se fosse ver, como a gente não vai ter pré-temporada, na minha opinião, ele teria que ser usado como uma forma de você recuperar esses jogadores que Luan, vão por ser exemplo. importantes ao longo do. O Luan, por exemplo. Luan, por exemplo, para mim tinha que ser titular no Campeonato Paulista inteiro. Sim, sim, até para provar se ele serve mesmo ou não. Se, beleza, já passou um ano, vamos ver se agora ele vai começar a se adaptar bem ao time. Mas acho que assim, pelo jeito, vai manter o Wagner Mancini, né? Até surgiu um boato aí que talvez teria fechado com o Fernando Diniz, aparentemente vai manter o Wagner Mancini, né? Eu vejo isso com bons olhos, porque se fosse trazer o Fernando Diniz, Ah, eu aí acho já que é era, só mano. piorar a situação do Corinthians, né? Aí já era. Sim. Mas ó, o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro em 12º. Então, provavelmente, junto com o Campeonato Paulista ali, vai começar também a fase da Copa do Brasil. Então, assim, não sei se vai dar então para poupar esses titulares aí no Campeonato Paulista. Mas eu usaria o Campeonato Paulista para recuperar esses jogadores, até porque eles devem estar bem desgastados fisicamente, né? É. E tem Sul-Americana e principalmente, eu acho que ano que vem, nessa próxima temporada, na verdade, né? O Timão não pode passar o susto de ficar aí namorando, ficar uma rodada na, é, na 17ª, 18ª colocação. Acho isso muito perigoso para um time como o Corinthians, né? É, bom, pessoal, é isso hoje. A gente
termina aqui o nosso último pós-jogo da temporada, a temporada em que a gente estreou o canal Loucos do Bando. A gente sempre agradece aí. Léo, tá liberado ainda a receber algumas dicas ou já fechou? Não, tá sempre liberado, né? Então tá É, liberado. Enquanto o Léo tá liberando, então, essa possibilidade, viu? Enquanto essa possibilidade está aberta, é possível você mandar aí seu comentário, falar o que você achou do jogo e da temporada também do Coringão. A gente vai lançar muito em breve aí um vídeo sobre quem deve ir, quem deve ficar e quais emprestados ainda podem ser utilizados pelo Timão. Muito obrigado aí pelo apoio nessa temporada, você que se inscreveu, que deixa seu comentário, e o Loucos do Bando sempre vai estar aqui fazendo o pós-jogo do Coringão. Valeu, fiel, vai Corinthians! falou, Fiel, vai Corinthians.